No próximo capítulo da novela Mania de Você, as emoções ficam à flor da pele e o destino dos personagens toma rumos inesperados. Fátima sente o chão desabar sob seus pés ao receber uma notícia devastadora de Milton. Berta foi sequestrada. O desespero toma conta dela e cada segundo parece uma eternidade. Enquanto isso, Mavi encara um de seus momentos mais sombrios ao entrar em confronto direto com Molina. O embate é intenso e a tensão cresce a cada golpe trocado. Mas Molina, sempre um passo à frente, recorre a um método sujo e, sem piedade, dopa o próprio filho, deixando-o vulnerável e à mercê de seus planos obscuros. Mas nem tudo está perdido. Berta, Lady e seus aliados bolam um plano engenhoso para enganar Isis. A vilã, tão acostumada a manipular, desta vez pode estar subestimando seus adversários. Do outro lado, Mavi, desacordado e à deriva, tem um destino incerto até ser resgatado por ocupantes de uma traineira. O que parecia ser o fim pode se tornar um novo começo para ele. Enquanto a tensão cresce, Shirley não mede palavras e acusa Isis de estar por trás do sequestro de Berta. Será que a verdade finalmente virá à tona? Enquanto isso, um confronto explosivo acontece. Cristiano, tomado pela raiva, parte para cima de Mavi e o agride sem medir as consequências. Paralelamente, Luzia toma uma decisão que pode mudar sua vida para sempre. Cansada dos desencontros e desilusões, ela decide colocar um ponto final em sua relação com Edmilson. Será um recomeço ou apenas mais um capítulo doloroso em sua história? Já Mavi, determinado a cortar laços que só lhe trazem problemas, toma uma atitude drástica. Ele expulsa Mércia do resort, mostrando que não há mais espaço para manipulações em sua vida. Mas será que Mércia aceitará essa derrota tão facilmente? Enquanto isso, Molina acredita ter dado um checkmate. Convencido de que persuadiu Mércia a lhe entregar o valioso quadro de arte, ele não contém a euforia e compartilha seu suposto triunfo com sua amante. Mal sabe ele que no jogo da traição, qualquer deslize pode ser fatal. A trama está pegando fogo e cada revelação deixa o público ainda mais vidrado. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Molina pensa estar no controle, mas Mavi e Luma armam sua queda. Enquanto Mércia, dividida entre o passado e o presente, toma uma decisão chocante. No momento crucial, Molina enfrenta seu destino e Mércia paga pelos crimes do passado, enquanto Mavi e Luma se preparam para um novo começo com o nascimento do filho. Mas o desfecho dessa trama guarda uma reviravolta inesperada. E o que acontece em seguida vai te surpreender. O vento sopra forte sobre a ilha isolada, fazendo as árvores balançarem como se sussurrassem segredos antigos. Mércia, Molina, Mavi e Luma estão ali, reunidos pela governanta, que acredita que ainda pode reconstruir os laços dessa família destroçada pelo ódio e pela vingança. Mas a tensão no ar é palpável, um fio invisível prestes a arrebentar. Vocês não entendem? Ainda podemos ser uma família, diz Mércia, olhando fixamente para Mavi e Luma. Sua voz tem um tom quase suplicante, mas seu olhar vacila ao encontrar o de Molina. Mavi cruza os braços, seus músculos retesados de raiva. Você realmente acredita nisso, Mércia? Depois de tudo que vocês fizeram? Depois do que você e Molina fez com o pai de Luma? Ele se aproxima da governanta, seu tom carregado de desprezo. Não existe mais volta. Isso aqui não passa de um jogo sujo, e você sabe disso. Luma, por sua vez, não desvia os olhos de Molina. Não se faça de santo, Molina. Eu vejo nos seus olhos. Você já está tramando algo. Molina sorri de canto. Aquela expressão de quem está sempre um passo à frente de todos. Ele se inclina levemente para Luma e Mavi. Eu? Tramando algo? Francamente, que injustiça! Ele gira nos calcanhares e caminha lentamente ao redor deles, como um predador cercando suas presas. Mas já que vocês me conhecem tão bem, por que não se antecipam? Ah, espera!
Vocês não podem, porque eu sempre estou no controle. Mércia fecha os olhos por um segundo, respirando fundo. Isso não é um jogo, Molina. Ele ergue uma sobrancelha e solta uma risada baixa. Não? Então o que estamos fazendo aqui, hein? Ele abre os braços, teatral. Porque para mim isso parece exatamente isso, um jogo. E eu pretendo ganhar. O silêncio que se segue é cortante. Mavi aperta os punhos. Luma contém o impulso de partir para cima de Molina. Então, algo chama a atenção de Mavi. O cachorro feroz que Mércia trouxe para vigiá-los está ali, imóvel, os olhos atentos a cada movimento. E, de repente, uma ideia se forma em sua mente. Se Molina quer um jogo, então ele terá um. Só que dessa vez, ele não será o vencedor. Mavi estreita os olhos e encara Molina com um olhar que transborda determinação. Você tem razão, Molina. Isso é um jogo. E eu já sei como acabar com ele. Mavi mantém os olhos fixos no cachorro que Mércia trouxe para vigiá-los. O animal, um imponente pastor belga, permanece atento, os músculos tensos, pronto para atacar ao menor comando. É aí que a ideia se forma na mente de Mavi. Ele respira fundo, disfarçando a excitação que toma seu corpo. Então, Molina, já que gosta tanto de estar no controle, me diga, será que você consegue escapar de algo que não pode negociar? Molina franze o senho, desconfiado. O que diabos você quer dizer com isso? Luma percebe o brilho nos olhos de Mavi e se aproxima discretamente. Você tem um plano, não tem? Sussurra. Mavi apenas assente de leve. Ele percebe que o cachorro não ataca aleatoriamente. Ele obedece a comandos específicos. Com um pouco de observação, Mavi entende que Mércia usou uma palavra-chave para manter o animal sob controle. Agora, ele só precisa descobrir qual é essa palavra. Enquanto isso, Mércia caminha de um lado para o outro, inquieta. Eu trouxe vocês para cá porque queria consertar as coisas, mas vocês só sabem falar em vingança. Será que não podem pelo menos tentar enxergar o que eu estou tentando fazer? Molina solta uma risada seca. Consertar as coisas? Ah, Mércia, você perdeu o juízo de vez. A única coisa que precisa ser consertada aqui é essa palhaçada de família feliz que você inventou. Mavi aproveita a distração. Ele observa atentamente os movimentos de Mércia, os pequenos detalhes em sua fala, o jeito como ela olha para o cachorro antes de dar qualquer ordem. Ele está perto, muito perto. Então, num instante de clareza, ele ouve. Cerberus, senta. Mavi engole em seco. Cerberus. Esse é o nome do cachorro. Molina, alheio ao que se passa na mente de Mavi, caminha despreocupadamente até uma pedra próxima e se apoia nela. Bom, já que vocês não têm um plano melhor, acho que vou aproveitar um pouco esse ar puro. Quem sabe eu encontre um jeito de sair daqui antes de vocês. Mavi se vira lentamente para o cachorro, o coração acelerado. Ele tem a chave. Agora só falta usá-la. Mavi sente o sangue pulsar em suas veias. Ele tem a arma perfeita para derrubar Molina. Agora precisa ser rápido e preciso. Ele olha discretamente para Luma, que percebe seu plano no exato momento em que os olhos dele brilham com determinação. Mavi, o que você vai fazer? Swinga ela, num tom quase inaudível. Ele apenas segura sua mão por um breve segundo e sussurra. Confia em mim. Mércia ainda está no centro da clareira, os olhos carregados de frustração. Vocês continuam sem entender. Eu estou tentando evitar que isso vire um banho de sangue. Molina cruza os braços e bufa. E ainda insiste nessa baboseira. Mércia, se poupe do trabalho. A única coisa que nos mantém respirando aqui é quem for mais esperto. Ele caminha lentamente, jogando um olhar de canto para Mavi. E eu ainda sou o mais esperto. Mavi sorri de leve. Será mesmo? Num movimento rápido, ele se vira para o cachorro e solta em tom firme. Cerberus, ataca! O tempo parece parar. O cachorro arregala os olhos, os pelos do dorso se eriçam, e então ele avança como uma flecha na direção de Molina. Mas que merda!
Molina tropeça para trás, tentando se esquivar. O rugido do cachorro ecoa pela ilha, um som feroz e ameaçador. Mércia grita, surpresa. Molina saca a arma. Sem pensar duas vezes, ele atira. O estampido rasga o ar e um latido estridente preenche a clareira. Luma se encolhe instintivamente, os olhos arregalados. Mavi, o cachorro! Mas Mavi não está mais olhando para Cerberus. Ele já está correndo na direção de Molina. Se o tiro foi a faísca, a luta que começa agora é o incêndio. Molina ainda está recuperando o equilíbrio quando Mavi o atinge em cheio no peito. Ambos rolam pelo chão em uma explosão de poeira e folhas secas. Os punhos de Mavi encontram o rosto de Molina com força, mas o vilão reage rápido, segurando Mavi pelo colarinho e jogando-o contra o chão. Você achou mesmo que podia me vencer, moleque? Mavi sente o gosto de sangue na boca, mas sorri, mesmo ali, caído. Acho não. Tenho certeza. Molina arregala os olhos por um instante confuso. E então, outro disparo ecoa pela ilha. Mércia está com uma arma apontada diretamente para Molina. O vilão leva a mão ao ombro, onde o sangue começa a escorrer. Ele encara Mércia incrédulo. Você atirou em mim? Sua voz é um sussurro de pura fúria. Mércia, ofegante, não abaixa a arma. Você ia matar Mavi. Eu não podia deixar isso acontecer. A respiração de Molina se torna errática. Ele não sabe se sente dor ou ódio, mas o brilho assassino em seus olhos não se apaga. A luta ainda não acabou. A dor no ombro de Molina é latejante, mas seu ódio queima mais forte. Ele se recusa a cair. Mércia mantém a arma apontada, as mãos tremendo levemente. Não se mexa, Molina! O vilão ri. Um som rouco e cínico. Ah, Mércia, sempre tão previsível. Mavi sente os músculos tensos. Molina ainda é perigoso. Ele precisa acabar com isso agora. Luma se aproxima dele, os olhos arregalados. Mavi, cuidado! Ele ainda está armado! Molina se move rápido como uma serpente. Antes que alguém reaja, ele salta para cima de Mércia e torce seu pulso, forçando-a a soltar a arma. O revólver cai no chão, girando na poeira. Mércia grita de dor. Molina a empurra para longe, pegando a arma. Agora, ele tem o controle de novo. Parabéns, Mércia! Você finalmente escolheu um lado, só que o lado errado. Ele ergue a arma, apontando diretamente para a cabeça dela. Mavi avança sem pensar. Os dois homens colidem com brutalidade. Molina tenta resistir, mas Mavi o atinge no rosto com um soco seco e preciso. O vilão cambaleia para trás. A arma escorrega de suas mãos. Luma se lança sobre ela, pegando-a rapidamente e apontando para Molina. Acabou, Molina! O vilão respira pesadamente, passando a língua pelos lábios rachados. Seus olhos brilham de fúria e desespero. Vocês acham que isso aqui é um final? Eu nunca perco! De repente, ele se vira e corre. Mavi percebe tarde demais. Molina está indo direto para o penhasco. Luma grita. Ele vai fugir! Mércia tenta se levantar, segurando o ombro ferido. Não, ele vai tentar algo pior! Mavi dispara atrás dele. O vento uiva nos ouvidos. O chão se torna instável. Pedras soltas deslizam sob seus pés. Molina já está no limite da encosta. Os olhos fixos na água revolta lá embaixo. Você não vai escapar, Molina! Mavi rosna. O vilão gira nos calcanhares e sorri. Quem disse que eu quero escapar? Mavi percebe tarde demais. Molina não está fugindo. Ele está pronto para dar o último golpe. Molina encara Mavi com um sorriso torcido, o olhar insano e inflamado. Ele já não tem nada a perder. Sabe o que é engraçado, Mavi? Ele diz, deslizando a mão para dentro do paletó rasgado. Vocês acham que ganharam? Mavi estreita os olhos. Algo está errado. O instinto grita para ele reagir. Mas Molina é mais rápido. Num movimento ágil, ele puxa um punhal escondido e avança. Luma grita. Cuidado! Mavi se esquiva por um triz, mas sente o frio da lâmina roçar sua lateral. Ele gira o corpo e acerta Molina com um soco brutal no estômago.
O vilão tropeça para trás, arfando, mas se recusa a cair. Ele avança de novo, como um animal ferido. Mércia assiste à cena, os olhos arregalados. Ela hesita. Molina, ainda de pé, cambaleia até a beirada do penhasco. O mar ruge lá embaixo, impiedoso. Mavi encara o inimigo, o peito subindo e descendo. Acabou, Molina. Molina ri, cuspindo sangue. Nada acaba para alguém como eu, garoto. De repente, ele sente uma pressão forte em suas costas. Mércia! A ex-governanta, com os olhos cheios de lágrimas, empurra Molina sem hesitar. Ele arregala os olhos em choque. O grito do vilão se perde no vento. Mavi, Luma e Mércia assistem ao corpo de Molina despencar no vazio até desaparecer na espuma furiosa do oceano. O silêncio é cortante. Mércia solta um suspiro trêmulo. Foi você quem o matou? Luma murmura surpresa. A ex-governanta fecha os olhos por um instante e quando os abre novamente estão cheios de uma estranha paz. Foi ele quem escolheu esse destino, mas antes que qualquer um possa reagir, sirenes ecoam na ilha. Mércia se vira lentamente, o rosto pálido. Eles vieram por mim, não é? Mavi e Luma se entreolham. É o fim da linha para Mércia. E no último capítulo de Mania de Você, Mavi, agora sem luxo e com um novo propósito, faz uma vingança perfeita ao enterrar Molina de maneira desonrosa, mostrando que ele não tem mais nada a perder. Mas será que o vilão reformado realmente conseguiu deixar seu passado para trás? E o que Luma pensa sobre as mudanças de Mavi, enquanto ele busca um futuro longe da decadência e das sombras do passado? O que acontece em seguida vai te surpreender. Molina está morto. Seu corpo rígido e inerte jaz dentro de um caixão barato de madeira bruta, sem adornos, sem qualquer luxo que reflita a vida de excessos que ele sempre buscou. A cova está aberta, um buraco raso cavado sem capricho no chão seco do cemitério de indigentes. Não há flores, não há velas. Apenas um vento frio e cortante que assobia entre os túmulos esquecidos, como se a própria natureza zombasse do destino do vilão. O silêncio que paira ali não é de luto, mas de abandono. Nenhuma alma veio prestar condolências, nem amigos, nem família, nenhum padre para entoar uma prece. Apenas os coveiros, que cumprem a tarefa como quem joga fora um fardo indesejado. Um deles, suando sob o sol impiedoso, bate na lateral do caixão e resmunga. Vamos acabar logo com isso. Esse aqui não tem ninguém que vá sentir falta. E de fato não tem. A madeira bate contra o fundo da cova com um baque seco. Nenhum cuidado, nenhuma honra. A terra começa a ser jogada por cima, engolindo aos poucos o último vestígio físico de Molina. Mas seu legado? Ah, esse ainda paira sobre os que ficaram. Do alto, a poucos metros de distância, Mavi observa a cena. Braços cruzados, olhar impenetrável. O vento bagunça seus cabelos, mas ele não se move, não pisca, apenas observa. Por um instante, sua expressão se mantém neutra, como se estivesse avaliando algo de longe, mas então um leve sorriso puxa o canto de sua boca. Não há ódio, tampouco satisfação escancarada. Apenas irônia. No fim das contas, Molina, você conseguiu o que tanto evitou a vida inteira, ele murmura, o tom quase divertido. Tornou-se um homem sem nome. A terra continua caindo, cobrindo o caixão como se o próprio mundo estivesse ansioso para apagar qualquer vestígio dele. Os coveiros terminam o serviço sem cerimônia e fincam no chão uma cruz de madeira barata, sem nome, sem datas. Apenas um número, apenas mais um. Mavi solta um suspiro longo, seus olhos dançam pelo cenário desolador à sua frente. Então, como quem finalmente vira uma página, ele se vira, ajeita o casaco e caminha sem pressa de volta para o carro. Mas antes de entrar, lança um último olhar para a cova recém-fechada. Descansa em paz. Se conseguir. Ele bate a porta do carro e parte, deixando para trás a poeira e os fantasmas do passado. No entanto, enquanto avança pelas ruas da cidade, algo se agita dentro dele.
Não é alívio nem vingança concluída. É a certeza de que sua vida está mudando. E dessa vez, ele está disposto a abrir mão de tudo para seguir um caminho diferente. O vento assobia entre os túmulos e a tarde já começa a cair, tingindo o céu de uma cor dourada que mais parece uma última piada antes da noite tomar conta. Mavi ainda está ali, no cemitério esquecido, de pé, observando a cova onde Molina, seu pai, acabou de ser enterrado. O silêncio é quase absoluto, interrompido apenas pelos passos pesados dos coveiros, que já estão indo embora, deixando para trás a bagunça do enterro sem sentido. Mavi permanece imóvel por um longo momento. Não há raiva em seus olhos, nem alívio. É como se ele estivesse calculando cada centelha de emoção que poderia ter sentido, mas nenhuma delas o atingiu. Seu olhar está distante, perdido em algum lugar entre o passado e o futuro. Ele aperta os lábios e, por fim, diz para si mesmo, em um tom baixo, mas perfeitamente audível: "E aí está o fim do grande Molina, sem honra, sem nada." A irônia da situação não escapa a ele. O homem que passou a vida inteira tentando controlar tudo, manipular a todos, agora está reduzido a um simples número em uma cruz sem nome. Mavi dá um passo à frente, o som de seu sapato esmagando a terra seca ecoa. E ele se abaixa um pouco, como se pudesse ouvir as últimas palavras de seu pai, que em vida sempre o desprezou. Mas o que Mavi escuta agora são apenas os ecos do vazio. Ele levanta o olhar e seus olhos brilham, não com remorso, mas com algo mais profundo, mais calculado. Como se ele soubesse que sua vingança não dependia de gestos grandiosos ou de escândalos públicos. Não. A vingança de Mavi será feita de sutilezas, de observações silenciosas e de palavras afiadas. Como aquela que ele agora pronuncia, num tom frio, mas carregado de sarcasmo. "Ao menos você conseguiu algo que sempre quis, pai. Ser esquecido, invisível. Não importa mais quem você foi. Só importa o que você deixou." A frase paira no ar e Mavi, sem pressa, se vira e começa a caminhar de volta para o carro. Mas antes que ele dê mais um passo, uma voz familiar o chama. É Luma, que chega ali com passos rápidos, como se tivesse pressentido a necessidade de estar ali, naquele momento, ao lado dele. "Mavi, você está bem?" A preocupação em sua voz é evidente, mas seu olhar é firme, observador. Ele dá um sorriso pequeno, sem mostrar muito, mas o brilho em seus olhos denuncia algo a mais. Está tudo bem. Aquele homem já não existe mais, Luma. Agora é só uma lembrança distante. Luma o observa com um olhar penetrante. Há algo em seu jeito que não a convence por completo, mas ela decide não insistir. Sabe que há mais no que ele está dizendo do que ele está disposto a revelar. Ela se aproxima, quase desafiadora, e comenta: "Você tem certeza de que está pronto para o que vem depois? Não é fácil deixar o passado para trás." Mavi olha para ela. Seus olhos se estreitam por um momento, e ele sorri. Mas não é um sorriso de felicidade. É um sorriso de alguém que sabe que, no fundo, o que o futuro reserva será tão imprevisível quanto o próprio destino. "Eu sempre fui bom em seguir em frente, Luma. Nunca se sabe onde a próxima jogada vai nos levar." Ele sobe no carro e Luma, ainda pensativa, entra ao seu lado. Mas antes de arrancar, ela pergunta, quase sem querer, como se estivesse tentando entender o que realmente se passa na mente dele: "E o Molina? O que você vai fazer com ele agora?" Mavi solta uma risada breve, quase desdenhosa, enquanto o carro começa a se mover. "Já fiz o que eu precisava, Luma. O resto... Bem, o resto é o que ele sempre mereceu." O carro avança, deixando para trás o cemitério que agora guarda mais uma lembrança de um passado sombrio. E Mavi sabe sem dúvida alguma que aquele enterro não era o fim para ele. Não. Para ele, aquilo era apenas o começo de algo muito maior. A casa de Mavi está vazia,
silenciosa, os corredores longos e frios, como se o eco das suas próprias decisões ainda pairasse nas paredes. O luxo que um dia preencheu cada canto agora é apenas um resquício do que ele foi. Ele caminha por ali, sem pressa, os passos soando abafados no piso polido. A decisão já está tomada, mas o peso ainda se sente. Ele para em frente a uma mesa de escritório, onde uma pilha de documentos está cuidadosamente empilhada. Seus olhos percorrem o papel com calma, mas sem hesitação. Ele já havia prometido a Viola há algum tempo que daria tudo o que possuía para ela. A promessa estava prestes a ser cumprida. Viola, ele murmura, como se sua voz fosse buscar algum eco nas sombras da sala. Você merece tudo isso e muito mais. Mavi fecha os olhos por um momento, mas não há dor. Em vez disso, há um senso de resolução, como se ele tivesse finalmente encontrado um propósito para a bagunça que sua vida se tornara. Ele pega a caneta e, com um movimento firme, assina o que precisa ser assinado. Mas em sua mente, ele não consegue evitar o pensamento. E agora? O que vem depois? Ele olha para os móveis de design caro, os quadros raros, as roupas que nunca usou, tudo tão supérfluo agora. Nada mais faz sentido. O que importa, ele sabe, é recomeçar. Para ele, a riqueza não é mais um prêmio, mas uma prisão. No entanto, enquanto toma a última decisão que o libertará dessa prisão, um pensamento se insinua. Eu sou o único responsável por tudo o que vivi até aqui. E também o único que pode mudar a minha história agora. Mavi pega uma caixa, começa a colocar seus objetos pessoais ali, nada de valor, nada de luxo. Apenas o essencial, o que ele quer de verdade. Então, o telefone toca. A voz do outro lado é inconfundível. Mavi, você tem certeza disso? Não é tarde demais para repensar? É Luma, que sempre aparece nos momentos cruciais. Sua voz é direta, mas com uma preocupação velada, como se estivesse tentando compreender, mas não soubesse exatamente o que ele pensa. Eu nunca fui bom em olhar para trás, Luma. Nunca gostei de olhar para o passado. Ele faz uma pausa, ouvindo o leve ressoar de seus próprios pensamentos. E dessa vez, não vai ser diferente. Ela suspira, e ele pode quase vê-la franzindo o senho do outro lado da linha. Mavi, abrir mão de tudo como você está fazendo não é um ato de fraqueza. Mas, e se for tarde demais para recomeçar? O que você vai fazer agora? Ele sorri para si mesmo, um sorriso enigmático, mas que revela uma calma perturbadora. Não há medo em sua voz, apenas um convite ao desconhecido. Eu vou descobrir, Luma. Vou descobrir o que vem depois de viver no caos. E se for para recomeçar, que seja com alguém que eu confie. A linha fica em silêncio por um segundo, e Mavi sente o peso da conversa. Ele guarda o telefone no bolso e se afasta da mesa. Está decidido. O futuro é incerto, mas é sua escolha. Não há mais luxos, não há mais amarras. O que ele tem agora são seus próprios sonhos, e ele finalmente está pronto para persegui-los. Antes de sair da casa, ele dá uma última olhada para o espelho grande da sala, como se estivesse se despedindo de si mesmo. Seu reflexo é mais tranquilo, mais leve. Algo dentro dele parece ter se despido, como se a última camada de sua antiga vida tivesse sido removida. O carro está estacionado na garagem, pronto para levá-lo ao desconhecido. Luma o espera. Eles sabem que o que quer que aconteça dali em diante mudará tudo. Você já pensou no que vai fazer agora, Mavi? Luma pergunta, enquanto ele entra no carro. A curiosidade em sua voz é palpável. Ele sorri. Essa mesma calma imperturbável que parece dominá-lo, e responde sem hesitar. Eu vou começar do zero, Luma. Eu não sei exatamente o que será, mas tenho certeza de que será melhor do que tudo o que eu vivi até agora.
Ela o observa com um olhar desconfiado, mas também uma faísca de esperança. Afinal, quando o caos fica para trás, o que resta é a oportunidade de construir algo novo, ainda que o futuro seja uma página em branco. Vamos ver onde isso vai nos levar então. O restaurante de Luma é simples, mas acolhedor. O cheiro de comida fresca mistura-se com o perfume das flores nas mesas, e o som da risada dos clientes preenche o ambiente de uma maneira que Mavi não se lembra de ter experimentado em muito tempo. Ele entra pela porta de vidro, o sino na entrada tilinta levemente, e Luma, que estava organizando as mesas, o olha com um sorriso travesso, como quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Olha quem apareceu! O grande Mavi, finalmente pronto para o mundo real, hein? Ela diz, o tom brincalhão, mas com uma faísca de curiosidade nos olhos. Ele solta uma risada baixa, não tentando disfarçar o nervosismo que ainda sente. Ela está certa. Ele sempre foi alguém acostumado a ter tudo nas mãos, mas agora, depois de tantas mudanças, o simples fato de estar ali já é um desafio. Mavi se aproxima da bancada onde Luma o espera, e os dois trocam um olhar que fala mais do que qualquer palavra. Bom, a vida me deu uma oportunidade para recomeçar. Ele começa com um tom mais sério do que o habitual, mas ainda há uma leveza em sua postura, como se estivesse testando o que sentiria ao dizer aquilo em voz alta. Luma, cruzando os braços, encara-o, mas sem perder a provocação que sempre marcou suas conversas. Ah, você e esse papo de recomeço. Está vendo só? Agora você vai ter que trabalhar de verdade, Mavi. E sem as facilidades de antes, hein? Ela dá uma risadinha e ele responde, como quem aceita o desafio, mas também se diverte com a ideia. Vou precisar negociar bem meu salário. Não estou acostumado a viver com pouco, Luma. Ele diz, com um sorriso de lado. Mas o brilho nos olhos dele é diferente, mais sincero, como se a provocação fosse a primeira camada da nova realidade que ele está construindo. Luma olha para ele, avaliando. Ela conhece Mavi o suficiente para saber que ele nunca se contentaria com o simples, mas desta vez parece que ele está disposto a algo que nunca se imaginaria capaz. Ela se aproxima dele. Seus olhos brilham com uma mistura de desafio e afeição. Sabe, Mavi, vou te dar um emprego, mas não vai ser moleza. O que você acha de trabalhar com a gente? Vai ter carteira assinada, férias, 13º. Ela solta uma gargalhada leve, mas ele não reage como ela esperava. Ao contrário, ele a observa com um sorriso divertido, como se estivesse se acostumando com a ideia, aceitando as regras do jogo. Isso é interessante, mas vou precisar negociar essas condições. Ele responde com uma pitada de ironia, o que a faz rir ainda mais. Ela sabe que ele está brincando, mas ao mesmo tempo vê um brilho diferente no olhar dele. O tom brincalhão se dissipa quando, de repente, ele a olha com mais seriedade, como se a conversa de repente tomasse um rumo inesperado. Mas, sinceramente, Luma, não é apenas sobre o trabalho. Eu precisava de uma mudança de verdade, de algo que fosse além do que eu sempre conheci. Eu sei que você não vai me dar nenhum luxo, mas eu prefiro isso agora. A sinceridade nas palavras dele é inconfundível, e por um segundo, o ambiente parece se aquecer ao redor deles. Luma, que sempre o viu como alguém distante e intocável, agora o encara de outra forma. Não com pena, mas com respeito. Ela se aproxima um passo, mais desconcertada do que imaginaria. Eu entendo, mas você não vai achar estranho se adaptar a uma vida sem tantos luxos? Mavi a observa com um olhar profundo, seus olhos brilhando de um jeito que ela não reconhece. O que é luxo, afinal? Uma conta bancária cheia? Ou a possibilidade de acordar e decidir o que fazer com a vida, sem precisar responder a ninguém? Eu posso viver sem as extravagâncias. O que importa agora é o que vem pela frente, Luma. E eu sei que será melhor. A tensão na conversa se dissolve um pouco quando o garçom, com um sorriso educado, se aproxima, interrompendo o momento deles. Mavi sorri para Luma, como quem diz:
Está vendo? Eu não sou mais aquele homem. Mas Luma, ao perceber a intensidade da transformação de Mavi, sabe que ainda há muito mais a ser revelado. Ele talvez tenha tomado a decisão, mas o caminho à frente é mais incerto do que ele imagina. E mais do que isso, ela tem a sensação de que o que ele realmente busca vai muito além do simples trabalho ou da vida sem luxo. Há algo mais que ele ainda não revelou. Então, Mavi, quer começar amanhã? Luma pergunta, um toque de humor no tom, mas também uma pitada de desafio. Ele olha para ela com a leveza de quem está se jogando no desconhecido e responde com um sorriso confiante, mas sem o brilho de antes, mais humano agora. Amanhã está ótimo. Não importa o que venha. Eu estou pronto. Eu não sei, Mavi. Você sempre foi bom em se reinventar. Mas às vezes o passado ainda assombra. E eu não sei se você está pronto para isso. Você acha que deixar tudo para trás vai te libertar, mas o que vai fazer quando tudo o que sobra for o vazio de escolhas que você não pode mais negar? A pergunta paira no ar como uma sombra que Mavi não sabe como afastar. Ele respira fundo, sentindo o peso daquelas palavras se aninhando dentro dele. Será que Luma tem razão? Será que ele está realmente pronto para recomeçar? Ou, no fundo, o que ele realmente busca é algo que ele nunca poderá ter? Algo que, até agora, ele não sabe definir. Ele olha para ela e a pergunta surge como um desafio, mas também uma busca por respostas que ele ainda não sabe como encontrar. Eu já passei por tantas coisas, Luma. Será que esse vazio é pior do que tudo o que já vivi? Luma não responde de imediato. Ela simplesmente o observa, como se tivesse feito a mesma pergunta para si mesma várias vezes. O vento sopra novamente, mais forte, levando as folhas para o ar, e o som da terra batendo contra a madeira do caixão é o único que preenche o silêncio entre eles. Mas a resposta, Mavi sabe, virá com o tempo. Ele pode até ter enterrado Molina naquele momento, mas o verdadeiro desafio ainda está por vir. A luta contra si mesmo, contra o que ele se tornou, ainda está em aberto. E o que acontecerá após isso? Quem ele realmente se tornará quando as velhas sombras se forem? Isis finalmente cai na armadilha de Berta, confessa o assassinato de Henrique e vai presa. Mas a loira não está disposta a ser apenas mais uma detenta. Em pouco tempo, assume o controle da cadeia e transforma sua cela em um verdadeiro trono. Só que o jogo vira quando Lady surge com uma proposta inesperada. E o que acontece em seguida vai te surpreender. O mundo da loira desmoronou. Expulsa sem dinheiro, sem poder, sem nada. Mas se tem uma coisa que Isis não sabe ser, é derrotada. Com ódio fervendo no peito, ela decide dar um checkmate na ex-sogra. Se Berta lhe tirou tudo, ela também quer tirar tudo da empresária. Em uma noite abafada, ela encontra Lady num bar decadente da cidade. O rosto da comparsa brilha sob a luz fraca da lâmpada suja. Isis senta-se diante dela, batendo a unha pintada na mesa, a mente trabalhando a mil. Precisamos de um plano, sussurra a loira, inclinando-se para perto da parceira. Berta tá com a guarda baixa, acha que ganhou, mas não viu nada ainda. Lady estreita os olhos. Do que tá falando? O sorriso de Isis se alarga, venenoso. Vamos sequestrar a velha, fazer ela pagar até o último centavo. Lady engole seco. Sabe que brincar com Berta é brincar com fogo, mas sabe também que, ao lado de Isis, recuar não é uma opção. E enquanto a noite avança, o destino da empresária já começa a ser traçado. O que Isis não percebe é que, naquele exato momento, a lealdade de Lady já está sendo comprada por outro lado. A fumaça do cigarro de Lady sobe em espirais lentas, dissolvendo-se no ar quente do bar. Isis fala baixo, mas suas palavras cortam como lâminas. O plano está montado. Sequestrar Berta, arrancar uma fortuna da velha e depois dar um fim definitivo nela. Lady escuta tudo, de olhos fixos no copo de vodka à sua frente.
Por fora, mantém a expressão impassível. Por dentro, o estômago se revira. Vai ser fácil, sussurra Isis, os dedos tamborilando na madeira áspera da mesa. Berta confia em você. Se marcar um encontro, ela vai. Lady ergue o olhar. Os olhos da loira brilham com um misto de euforia e perigo. E depois, questiona, como quem precisa de detalhes para se convencer. Isis sorri, inclinando-se para mais perto. Depois a gente arranca tudo dela, cada centavo. E quando não sobrar nada... Bem, um acidente pode acontecer, né? A mente de Lady viaja para longe. Ela se lembra da última vez que viu Guga vivo, da chantagem de Isis, do medo que sentiu. Agora percebe que Berta está a um passo do mesmo destino. Mas será que consegue carregar esse peso nas costas? Horas depois, Lady caminha com passos rápidos pelas ruas escuras da cidade. Ela precisa pensar, precisa decidir, mas a verdade é que já sabe a resposta. Antes de voltar para casa, faz uma parada estratégica. Um prédio luxuoso onde Berta a aguarda. A empresária está sentada em uma poltrona imponente, uma taça de vinho na mão. O olhar afiado perfura Lady assim que ela entra. Então, pergunta sem rodeios. Lady respira fundo. Não há mais volta. Isis quer te sequestrar e matar depois. Berta solta um riso curto, mas sem traço de humor. Eu já imaginava. Lady franze a testa. Já? A empresária se levanta, caminha até uma mesa e joga um envelope sobre a superfície de vidro. Lady pega e abre. Dentro, fotos. Isis e um grupo de homens num beco. Conversas suspeitas. Dinheiro trocando de mãos. Eu já sabia que ela ia tentar alguma coisa, diz Berta, com a calma de quem controla o tabuleiro. Agora só preciso da peça certa para fazer esse jogo virar contra ela. Lady sente um arrepio na espinha. Ela acabou de vender a alma, mas agora não há escolha. Berta sorri, satisfeita. Vamos dar a Isis exatamente o que ela quer e ver até onde ela consegue ir antes de cair na própria armadilha. E enquanto um plano mortal começa a se formar, Isis, do outro lado da cidade, se prepara para o que acredita ser sua maior vitória. O cheiro de mofo e ferrugem impregna o ar do galpão abandonado. Uma lâmpada fraca pisca no teto, lançando sombras trêmulas nas paredes descascadas. No centro do espaço, Berta está amarrada a uma cadeira de metal. Os pulsos marcados pela corda apertada, mas a expressão intacta, fria, observadora. Isis surge da escuridão, caminhando em passos lentos, saboreando cada segundo do que acredita ser sua vingança triunfal. Seus saltos ecoam pelo chão de concreto e o sorriso que estampa o rosto não esconde a satisfação. Olha só para você, sogrinha. Ela solta um riso baixo, puxando uma cadeira e se sentando de frente para a empresária. A mulher mais poderosa dessa cidade, reduzida a isso. Que cena linda! Berta a encara sem demonstrar medo. E agora? Vai me matar? Isis inclina a cabeça, fingindo refletir. Ah, Berta, você acha que eu sou burra? Matar assim, de cara? Que graça teria? Ela se aproxima mais, deixando a voz cair para um sussurro venenoso. Primeiro você vai me dar tudo o que tem, até o último centavo. Depois, a gente vê, do outro lado do galpão, Lady mantém-se encostada em uma pilastra, os braços cruzados, mas a mente fervendo. O plano de Berta está em curso, mas Isis, imersa no próprio jogo, não percebe nada. A loira levanta-se de repente, os olhos faiscando. Você me deve, Berta. Eu fiz tudo por essa família. Aguentei aquele idiota do Henrique, engoli sapo atrás de sapo. Mas eu sempre soube. No fundo, eu sabia que um dia teria que resolver as coisas com as minhas próprias mãos. O ar pesa no galpão. Berta franze o senho. O que quer dizer com isso? Isis dá um passo para trás, jogando os braços para o alto. Ah, minha querida, não se faça de sonsa.
Você sabe muito bem do que eu tô falando. Henrique foi um estorvo. Sempre foi. Ciumento, chato, desconfiado e, no final das contas, burro. Ela solta uma risada seca. Achou que podia me encurralar. Achou que ia me desmascarar. Coitado. A respiração de Lady engata. A mulher acaba de confessar. Assim, sem cerimônia. Do lado de fora, os furgões da polícia já estão posicionados. Cada palavra de Isis é captada pelos microfones escondidos sob as roupas de Berta. A loira se vira para a empresária, os olhos queimando em triunfo. Foi um erro me subestimar, Berta. Henrique achou que podia me ameaçar, que eu ia me acovardar. Mas eu fiz o que precisava ser feito. Fiz o que qualquer uma no meu lugar faria. Berta, então, esboça um sorriso. Pequeno, perigoso. Obrigada, Isis. Ela diz, a voz mais firme do que nunca. A loira franze a testa. Obrigada? Pelo quê? É nesse momento que as portas do galpão explodem para dentro. O estrondo das botas pesadas dos policiais ecoa pelo espaço. Sirenes piscam, luzes invadem a penumbra, vozes gritam ordens. Isis congela. O sangue esfria nas veias. Isis Navarro, você está presa. O mundo da vilã gira. As palavras martelam em sua mente, mas o corpo não reage. Antes que possa correr, lutar ou negar, sente os pulsos serem puxados para trás e o frio do metal das algemas apertando sua pele. E enquanto é arrastada para fora, o olhar de Lady encontra o dela. Traição, ódio, fim de jogo. Mas se Isis pensa que esse é o fundo do poço, está enganada. Do lado de fora das grades, ela não manda em mais nada. Mas dentro da prisão, a história será diferente. O portão de ferro se fecha atrás de Isis com um estrondo que ecoa pelos corredores frios da penitenciária. O cheiro de cimento úmido e suor impregna o ar. As detentas a observam com olhos famintos, avaliando a recém-chegada como predadores espreitando uma presa. Mas Isis? Isis não é presa fácil. A loira caminha de cabeça erguida, a postura impecável, como se estivesse desfilando pela sala de jantar da mansão de Berta e não pelo corredor estreito de um presídio. Seu salto, agora trocado por chinelos de borracha, não estala no chão, mas sua presença, essa sim, faz barulho. Essa aí tem cara de encrenca, cochicha uma detenta para a outra. Encrenca nada, responde a colega, sem tirar os olhos de Isis. Essa aí é cobra criada. Ao chegar na cela, Isis para na porta, observando as outras mulheres que já ocupam o espaço minúsculo. Duas delas interrompem uma conversa e encaram a loira de cima a baixo. Uma delas, Cibele, se levanta, cruzando os braços. Aqui não tem espaço para madame, solta, com um sorriso debochado. Isis ergue uma sobrancelha e inclina levemente a cabeça, analisando a rival como um gato que brinca com o rato antes de atacá-lo. Madame? Ela solta uma risada seca. Querida, se você soubesse quantas noites passei com o salto atolado na lama antes de chegar onde cheguei. A loira dá um passo à frente, reduzindo a distância entre elas. A vida me ensinou a me virar, e aqui dentro não vai ser diferente. Cibele sorri torto. Bonito discurso, mas aqui quem manda sou eu. O silêncio pesa por um instante. Então, num movimento rápido e certeiro, Isis avança. Um puxão brusco nos cabelos de Cibele, e antes que qualquer uma das outras possa reagir, a rival já está prensada contra a parede, os olhos arregalados. Olha só, fofa, sibila Isis, com um tom quase doce. Eu não sou dessas que pedem licença, entende? Eu tomo. E se tiver que ser na marra, eu faço ser na marra. Ela aperta um pouco mais, sentindo Cibele se contorcer. Agora vou soltar você, e você vai decidir se quer ser minha amiga ou minha empregada. Que tal? Quando Isis finalmente a solta, Cibele recua, massageando a nuca, a expressão transformada em puro ressentimento. Mas não responde. Não precisa. A mensagem foi dada.
Do lado de fora da cela, uma carcereira assiste à cena com um sorriso discreto. A loira já chegou fazendo estrago. Enquanto a notícia da nova hóspede se espalha pelos corredores, Isis se senta na cama, cruzando as pernas com elegância. A batalha pelo domínio já começou. E se tem uma coisa que a vilã sabe fazer, é vencer. E não demora muito para que uma visita inesperada apareça para ver sua ascensão de perto. A cela de Isis já não é apenas um espaço apertado de paredes descascadas e colchões finos. É um território. E ela, a soberana. Cibele agora mantém a cabeça baixa quando cruza o caminho da loira, e as outras presas aprenderam rápido que enfrentá-la não é uma opção. Quando o carcereiro anuncia uma visita, Isis levanta da cama, ajeita os cabelos com as pontas dos dedos e segue pelo corredor com a mesma altivez de quem caminha por um tapete vermelho. Ela já imagina quem está do outro lado do vidro e acerta em cheio. Lady está ali, do outro lado da divisória de vidro, esperando. Um sorriso hesitante no rosto, os dedos tamborilando sobre a mesa. Isis se senta devagar, pega o telefone e inclina a cabeça, analisando a antiga aliada com olhos afiados. Se veio pedir perdão, pode economizar saliva, dispara a loira com um sorrisinho venenoso. Lady suspira, desviando o olhar por um instante. Eu fiz o que tinha que fazer, Isis. A vilã solta uma risada curta, sem humor. Ah, entendi. Foi por senso de justiça, então? Que bonitinho. E eu achando que era só medo de acabar no buraco junto comigo. Lady engole seco. Ela sabe que, por trás da aparente calma, Isis está fervendo de ódio. Mas também sabe que a loira não dá ponto sem nó. Se a recebeu com essa postura, é porque ainda tem cartas na manga. Como é que tá aí dentro? Arrisca Lady, tentando quebrar o gelo. Isis se recosta na cadeira, fingindo desinteresse. Maravilhosa, meu bem. Mal cheguei e já virei dona do pedaço. Ela sorri de lado, brincando com uma mecha do próprio cabelo. Inclusive, tô pensando em abrir um negócio aqui dentro. Quem sabe uma agência de cobrança? Afinal, muita gente me deve nessa vida. Lady sente o sangue gelar. O recado é claro. Isis pode estar atrás das grades, mas não está impotente. Não vem com esse papo, Isis, murmura. A loira se inclina para mais perto do vidro, os olhos faiscando. Sabe o que eu acho engraçado, Lady? É que você jogou direitinho. Fez seu teatrinho, se aliou à Berta, me entregou para a polícia. Mas esqueceu de um detalhe. Que detalhe? Isis sorri, e há algo de predatório na forma como pronuncia cada palavra. O mundo dá voltas, querida, e eu sou perita em virar o jogo. Lady segura firme o telefone, sentindo um calafrio subir pela espinha. Algo dentro dela diz que essa história ainda está longe do fim. E enquanto a visita termina e Isis retorna para sua cela, já começa a planejar seu próximo movimento. A rotina na penitenciária nunca mais foi a mesma desde a chegada de Isis. Se antes as presas seguiam uma ordem caótica, agora há uma nova hierarquia. E quem dita as regras é ela. A loira caminha pelo pátio como uma rainha inspecionando seu castelo, enquanto as outras detentas abaixam a cabeça ou lançam olhares cautelosos. O sol escaldante castiga a pele das prisioneiras, mas Isis permanece impecável, protegida pela sombra projetada por Cibele, que segura um pedaço de papelão improvisado como leque. Tá abanando direito, querida? Porque se eu sentir uma gota de suor escorrendo, você vai esfregar esse pátio inteiro com uma escova de dente, avisa Isis, sem nem precisar olhar para a ex-rival. Sim, senhora, murmura Cibele, apertando os lábios. As detentas novas aprendem rápido. No refeitório, a loira não enfrenta fila. A comida dela é sempre a melhor, servida antes de qualquer outra. E quem ousa se opor, bem, não ousa duas vezes. Um grupo de detentas observa de longe, cochichando entre si. Uma delas
Uma mulher forte e tatuada no braço se levanta. Chega dessa palhaçada. Essa loira acha que manda aqui, mas eu quero ver se ela é tão durona quando não tem as amiguinhas por perto. Ela avança em direção a Isis, batendo os punhos um no outro. Outras presas param o que estão fazendo, atentas à cena que se desenrola. Mas Isis sequer se levanta da mesa. Apenas ergue os olhos e dá um sorriso preguiçoso. Você quer me testar, amor? Porque se for isso, te adianto uma coisa, eu nunca perco, diz Isis, segurando o garfo entre os dedos como se fosse um punhal. A mulher hesita por um segundo. É o suficiente. Cibele, que até outro dia era inimiga da loira, já está de pé, ao lado de outras duas detentas fiéis a Isis. É melhor você sentar e terminar seu rango, querida, avisa Cibele, a voz carregada de ameaça. A rival estreita os olhos, mas acaba recuando. Isis volta a comer, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Foi o que eu pensei, murmura satisfeita. A fama da loira cresce como fogo em mato seco. Isis não apenas controla as detentas, mas também começa a criar influência sobre alguns carcereiros. Conversas baixas nos corredores, favores trocados. O poder dela ultrapassa os muros da cela e começa a se infiltrar nos cantos mais obscuros da prisão. E quando menos se espera, a vilã recebe uma notícia que pode mudar completamente o jogo. O burburinho corre pelos corredores da prisão antes mesmo de Isis receber a notícia. Algo está acontecendo. Algo grande. As detentas cochicham entre si. Algumas trocam olhares desconfiados, outras observam a loira de longe, como se esperassem sua reação. Na cela, Isis está deitada em sua cama improvisada, as pernas cruzadas, jogando cartas com Cibele e outra presa. O baralho desliza entre seus dedos com a precisão de quem está acostumada a blefar dentro e fora da prisão. Tá estranho o clima hoje, né? Cibele comenta, lançando um olhar rápido para o corredor. Isis nem levanta os olhos das cartas. É sempre assim quando alguma bomba está prestes a estourar. Antes que Cibele possa responder, um carcereiro surge na porta da cela. Ele dá uma batida seca na grade, chamando atenção. Isis, visita para você. A loira arqueia uma sobrancelha sem pressa para se levantar. Se for mais uma das minhas fãs, avisa que hoje não tô dando autógrafos. O carcereiro não esboça reação. Você vai querer essa conversa. Agora sim. Isis se interessa. Lentamente ela se levanta, ajeita o cabelo com a ponta dos dedos e segue para a sala de visitas. Assim que atravessa a porta, seus olhos se estreitam ao reconhecer a figura que a espera do outro lado do vidro. Do outro lado do telefone, Lady a encara com um sorrisinho enigmático. Vai me dizer que sentiu saudades? Isis provoca, levando o telefone ao ouvido. Lady solta uma risada curta. Eu disse que o mundo dá voltas, Isis, e olha só onde a gente tá agora. A loira se inclina levemente para frente, estreitando os olhos. Se veio só para jogar conversa fora, pode ir dando meia volta. Lady abaixa um pouco a voz, seu tom ganhando um peso diferente. Eu vim porque tenho uma proposta. Algo que pode te tirar daqui mais rápido do que você imagina. O coração de Isis não acelera. Ela treinou para não demonstrar fraqueza, mas sua mente trabalha a 1000. Agora eu fiquei curiosa. E que tipo de negócio exige minha atenção? Lady sorri, inclinando-se também para perto do vidro. Do tipo que pode mudar tudo. Isis estreita os olhos. Se tem uma coisa que ela sabe, é que oportunidades assim sempre vêm com um preço. Mas será que essa é a chance que ela esperava para sair da prisão e retomar seu império? Cristiano descobre que Daniel está de partida para São Paulo e enfrenta a verdade sobre Michele e seu amor proibido. Enquanto Molina ameaça destruir tudo e Magda aparece com uma solução arriscada. O que acontece em seguida vai te surpreender e mudar o rumo de todos. Cristiano caminha pelo restaurante com a testa franzida. O salão está cheio.
mas ele não presta atenção no barulho dos pratos sendo empilhados ou nas vozes misturadas dos clientes. Sua mente está em outro lugar. Ele ouviu um comentário solto no vestiário, algo sobre Daniel estar deixando a cidade. No começo achou que fosse fofoca, mas a confirmação veio mais rápido do que esperava. O engenheiro está mesmo de partida para São Paulo. Seu peito aperta. Ele sabe que Michelle ainda sente algo por Daniel, mesmo que ela nunca tivesse tido coragem de admitir. O olhar perdido, a respiração pesada quando o nome do engenheiro surge em uma conversa. Tudo sempre esteve ali, bem na sua frente. Mas ele quis ignorar. Agora não dá mais. "Vocês viram o Daniel por aí?" Cristiano pergunta a um dos garçons, tentando disfarçar a tensão na voz. "Ele passou aqui há pouco, veio se despedir do pessoal", responde o colega, sem dar muita importância. O cozinheiro sente um nó no estômago. Não tem mais tempo. Ele precisa falar com Michelle. Sem pensar duas vezes, empurra a porta da cozinha e segue para os fundos do restaurante. A cada passo, sua mente luta entre a dor e a necessidade de fazer o que é certo. Ele não quer perder Michelle. Mas será que algum dia realmente a teve? Ao entrar em casa, ele encontra a jovem sentada no sofá, perdida em pensamentos. Os olhos dela estão baixos e os dedos brincam com a barra do vestido. O silêncio entre eles pesa como um trovão prestes a explodir. "Michelle, a gente precisa conversar." A voz de Cristiano sai firme, mas carregada de algo mais profundo. Ela ergue o olhar, desconfiada. "O que foi?" "O Daniel tá indo embora." Michelle arregala os olhos por um segundo, mas rapidamente desvia o olhar. "E daí?" Ela tenta soar indiferente, mas falha miseravelmente. Cristiano solta um riso curto e amargo. "Não precisa fingir comigo, Mi. Eu sei o que você sente por ele." Michelle abre a boca para protestar, mas ele ergue a mão pedindo silêncio. "Não é a sua cabeça que está doendo, é o seu coração. Para de lutar contra isso." Os olhos dela brilham com algo entre a culpa e o medo. Eu não sei do que você está falando." Cristiano suspira e balança a cabeça. "Eu sei que você tem um carinho enorme por mim, sei que se sente culpada por tudo que aconteceu. Mas carinho e amor não são a mesma coisa." Michelle sente o peito arder. Ela tenta argumentar, mas as palavras simplesmente não saem. Cristiano percebe a hesitação dela e não espera mais. "A gente não tem tempo para essa conversa, Michelle. O Daniel tá indo embora agora. Se você deixar ele partir sem dizer o que sente, vai se arrepender pro resto da vida." Michelle prende a respiração. O coração dela bate forte. O chão parece se mover sob seus pés. Cristiano então dá um passo à frente e segura o braço da jovem com firmeza. "Vem comigo." Michelle hesita por um instante, mas o olhar determinado do cozinheiro não deixa espaço para dúvidas. Ele a puxa pela mão e, sem dizer mais nada, a leva até a porta. Lá fora, a moto já está pronta. O tempo está correndo, e eles precisam chegar antes que seja tarde demais. O motor da moto ronca alto enquanto Cristiano acelera pelas ruas da cidade, cortando o vento frio da noite. Michelle está agarrada à sua cintura, o coração batendo descompassado. Cada esquina que dobram, cada farol que cruzam parece empurrá-la ainda mais para a verdade que ela tentou evitar. Cristiano mantém os olhos fixos na estrada, mas sua mente ferve. Ele não imaginava que tudo terminaria assim. Durante meses, lutou contra a ideia de perder Michelle. Fingiu que não percebia os olhares dela para Daniel, as pausas longas demais sempre que o nome do engenheiro era mencionado. Agora, no entanto, não há mais espaço para negação. No meio do trajeto, ele faz uma curva brusca e estaciona a moto ao lado de uma praça vazia. O silêncio entre os dois é denso, carregado de palavras não ditas. "Por que a gente parou?" Michelle pergunta, deslizando da garupa e ajeitando os cabelos desgrenhados pelo vento. Cristiano desliga a moto e desce com calma, como se estivesse organizando os próprios pensamentos.
Ele se vira para ela e cruza os braços. Porque eu preciso que você olhe nos meus olhos e me diga a verdade, Michele. Ela franze a testa sem entender. Que verdade? Cristiano solta um riso abafado e balança a cabeça. Que você ama o Daniel? Michele engole seco. Para de fugir. Ele a interrompe, a voz firme, mas sem raiva. Você acha que eu não vi? Que eu não percebi? Você não superou ele, Mi. E sabe o que é pior? Você tá prestes a deixar o cara que ama ir embora para sempre porque tem medo de admitir. O silêncio dela confirma tudo. Michele fecha os olhos por um segundo, sentindo o peso daquelas palavras desabarem sobre seus ombros. Cristiano se aproxima, os olhos carregando uma mistura de dor e compreensão. Eu não quero que você fique comigo por pena, por culpa ou por medo. Quero que você seja feliz. E essa felicidade não tá aqui. Tá do outro lado da cidade, prestes a embarcar num helicóptero para São Paulo. Michele abre a boca para protestar, mas ele segura suas mãos e dá um passo para trás. Não perde tempo. Se você não correr agora, pode ser tarde demais. Michele sente uma corrente elétrica atravessar seu corpo. O que está fazendo? Por que ainda está parada aí? Cristiano pega o capacete e coloca de volta. Eu vou te levar até ele, mas você precisa decidir agora. Michele olha para os lados, o coração disparado. Suas pernas querem se mover, mas o medo ainda a mantém presa. Cristiano sobe na moto e estende a mão. Vem, Michele, antes que seja tarde demais. A hesitação dela dura um único segundo. Então, com um suspiro profundo, ela segura na mão de Cristiano e sobe na garupa. O motor ruge novamente e os dois disparam pela estrada, rasgando a noite em direção ao heliporto. O tempo está contra eles. A cada minuto que passa, Daniel está mais perto de partir. A moto corta a avenida como uma flecha, desviando dos carros que avançam sob o brilho alaranjado dos postes. O vento frio chicoteia o rosto de Michele, mas ela mal percebe. Sua mente está em um turbilhão. O tempo parece escorrer por entre seus dedos e cada segundo que passa se aproxima de uma decisão que pode mudar tudo. Cristiano aperta os dedos no guidão, a expressão fechada. Ele acelera, desviando com destreza dos veículos que se arrastam pelo caminho. Não há espaço para hesitação. Ele pode sentir Michele tensa atrás dele, as mãos agarradas com força à sua jaqueta. Segura firme, Mi! A gente tá quase lá! Ele grita, a voz se perdendo no rugido da moto. O heliporto surge no horizonte, os holofotes brilhando contra o céu escuro. Michele arregala os olhos ao ver um helicóptero ao longe, já ligado. As hélices girando em um redemoinho frenético. O coração dela dispara. Ele tá indo embora. Cristiano freia bruscamente ao lado do portão de acesso, a moto derrapando alguns centímetros antes de parar. Michele salta antes mesmo que o motor se silencie, os olhos fixos na aeronave. Corre! Cristiano a incentiva, descendo logo atrás dela. Michele atravessa o portão, o som das hélices ensurdecedor em seus ouvidos. Seu peito sobe e desce rapidamente enquanto ela procura por Daniel. E então, lá está ele. O engenheiro está de costas, conversando com um dos pilotos. Vestindo uma jaqueta escura, ele segura uma mala, os ombros tensos. Daniel! A voz dela corta o ar, carregada de desespero. Ele congela. Por um segundo, parece não acreditar no que ouviu. Lentamente se vira, os olhos encontrando os dela. O tempo para. Michele! Ela corre até ele ofegante. Seu coração martela tão forte que parece prestes a explodir. Você não pode ir embora. As palavras saem em um sussurro, mas a emoção nelas é intensa. Daniel encara Michele, o olhar indecifrável. Achei que você tinha feito sua escolha. Ele diz, a voz baixa, quase resignada. Ela balança a cabeça, lágrimas brilhando nos olhos. Eu fui covarde. Mas agora não quero mais fugir. A respiração dela falha. Eu te amo, Daniel. O engenheiro inspira profundamente, a expressão se transformando.
Antes que possa responder, um aviso do piloto ecoa pelo heliporto. Precisamos de você a bordo agora, senhor. O momento é quebrado. Daniel olha para Michelle, depois para o helicóptero. Uma escolha precisa ser feita. E então, antes que qualquer um deles possa dizer mais alguma coisa, um barulho alto irrompe do outro lado do heliporto. Cristiano, que observava tudo à distância, franze a testa. Ele se vira rapidamente, tentando identificar a origem do som. Algo está errado. O ruído metálico ecoa pelo heliporto. Um som seco, cortante, como se algo tivesse sido derrubado ou chutado com força. Cristiano vira a cabeça no mesmo instante, os sentidos em alerta. Seu peito se contrai com uma sensação incômoda. Alguma coisa está errada. Michelle ainda está parada diante de Daniel, os olhos presos aos dele, os lábios entreabertos como se tivesse mais a dizer. Mas Daniel não escuta mais. Seu olhar se desloca por cima do ombro da mulher, franzindo a testa. "O que foi isso?" ele pergunta, dando um passo involuntário para o lado. Cristiano cerra os punhos. Ele também quer saber. O helicóptero continua funcionando, as hélices girando como lâminas invisíveis no céu. O piloto olha impaciente para Daniel, esperando que ele decida se entra ou fica. Mas, de repente, uma silhueta se move entre as sombras do hangar. Rápida, precisa. Cristiano sente um arrepio na espinha. Seus olhos acompanham o vulto e então ele vê. Um homem encapuzado se aproxima por trás, o brilho de algo metálico refletindo sob a luz dos postes. "Michelle, sai daí!" Cristiano grita, mas é tarde demais. O estranho avança em direção a Daniel com um golpe certeiro. O engenheiro mal tem tempo de reagir antes de ser atingido na lateral do corpo, cambaleando para trás. Sua mala cai no chão com um estrondo abafado. Michelle solta um grito e instintivamente tenta segurar Daniel, impedindo que ele desabe. Seu coração está disparado. "Daniel!" O agressor se afasta um passo, mas seu rosto permanece escondido pela escuridão. Ele não foge, apenas observa, como se esperasse algo. Cristiano avança, os olhos faiscando de raiva. "Quem é você, desgraçado?" Ele já está preparado para entrar em ação. Daniel pressiona o local onde foi atingido, a respiração acelerada. Não parece um golpe grave, mas foi o suficiente para atordoá-lo. Michelle olha para os lados, desesperada, como se procurasse por ajuda, mas o piloto do helicóptero hesita em descer da aeronave. O tempo parece se arrastar em câmera lenta. O estranho, então, dá um passo à frente e fala pela primeira vez, sua voz baixa e carregada de irônia. "Vocês não deviam ter se metido onde não foram chamados." Michelle sente o sangue gelar. Ela já ouviu essa voz antes. E é aí que tudo faz sentido. O passado que ela tentou enterrar está voltando para assombrá-la. Michelle sente um arrepio percorrer sua espinha. Seu corpo congela ao reconhecer aquela voz. É um som carregado de desprezo, de ameaça, um eco sombrio de um passado que ela tentou esquecer. Daniel se endireita, ainda pressionando o lado do corpo, os olhos estreitos, analisando o agressor. Cristiano, por sua vez, já está em posição de ataque, os punhos cerrados e pronto para agir. "Quem é você? O que quer com a gente?" Cristiano rosna, dando um passo à frente. O homem solta uma risada seca, arrastada, quase divertida. Então, lentamente, levanta a cabeça, deixando um pedaço do rosto visível sob a luz pálida do heliporto. Michelle sente o estômago revirar. "Não pode ser. Molina!" Ela sussurra, como se dizer o nome em voz alta pudesse torná-lo ainda mais real. Daniel arregala os olhos. Cristiano estreita o olhar, tentando lembrar de onde já ouviu esse nome antes. "Achei que ia me ignorar para sempre, Michelle," Molina diz, inclinando ligeiramente a cabeça e estudando a reação da jovem. "Mas sabe como é? O passado cobra, sempre cobra. O silêncio que se instala entre eles é cortante. Michelle sente as pernas fracas, mas se força a manter a postura firme. "O que você quer?"
Ela finalmente consegue perguntar, a voz vacilando levemente. Molina sorri de canto, um sorriso torto e cruel. Quero o que é meu, e você sabe do que eu tô falando. Michele prende a respiração. O quadro. A peça de arte que Molina tanto procura, que Mércia escondeu e que, de alguma forma, Michele se tornou um alvo por causa disso. Daniel troca um olhar rápido com ela. Ele entende o suficiente para saber que aquilo é sério. Muito sério. Cristiano, no entanto, não é de ficar parado esperando explicações. Ele dá um passo brusco para a frente, os músculos tensos. Você tá mexendo com a pessoa errada, cara. Se toca e dá o fora daqui. Molina suspira, quase como se estivesse entediado. Então, estala os dedos. Quase que instantaneamente, 2 capangas surgem das sombras, surgindo como espectros na penumbra do heliporto. Michele sente o coração saltar na garganta. Daniel, ainda tenso, analisa a situação, buscando uma saída. Cristiano cerra o maxilar. Agora a coisa ficou séria. E o pior de tudo? Molina ainda tem um último golpe para desferir. Algo que pode virar tudo de cabeça para baixo. O silêncio no heliporto é quebrado apenas pelo som das hélices do helicóptero, que continuam a girar em um ritmo impiedoso, como se zombassem da tensão que se espalha pelo ar. A presença de Molina e seus capangas parece ter transformado aquele espaço em um terreno de guerra. Cristiano observa tudo com uma intensidade feroz, os olhos fixos em Molina, sem dar um passo atrás. Cuidado, Cristiano! Não é hora de herói! Michele adverte, sua voz tensa, mas cheia de um temor profundo. Ela sabe que as coisas estão prestes a piorar, muito pior do que eles podem imaginar. O sorriso torto de Molina cresce, e ele levanta a mão lentamente, dando sinal para seus homens. Não há pressa, não há necessidade de pressa. Ele sabe que tem o controle da situação. O poder está com ele. Eu avisei Michele. O que é meu, vai ser meu de novo. Molina diz, olhando diretamente nos olhos dela como se quisesse perfurar sua alma. E você? Vai me ajudar. Michele sente a garganta apertar. A última coisa que ela quer é estar nesse jogo sujo novamente, mas não tem escolha. A pressão aumenta. A pressão de um passado que ela tentava esquecer e agora retorna, mais ameaçador do que nunca. Daniel, por sua vez, mantém a postura, mas há uma sombra de incerteza em seus olhos. Ele pode até ser valente, mas está percebendo que está jogando em um campo que não conhece. Molina é perigoso, e se ele não fosse tão confiante, talvez começasse a acreditar que não tinha chance de sair de lá sem arriscar mais do que já foi arriscado. Michele, o que ele quer? Daniel pergunta, os olhos não deixando os capangas de Molina. Sua voz treme, mas ele ainda tenta manter o controle. Ele precisa saber. Ela engole em seco, o peso da verdade esmagando seus ombros. Ele quer o quadro. O que eu escondi dele. Ela admite, a voz quase inaudível, como se dizer em voz alta, fizesse aquilo ser ainda mais real. Cristiano solta uma risada nervosa, sem humor. Ele nunca imaginou que a situação pudesse se complicar tanto. Ele sabia que ela tinha algo escondido, mas nunca imaginou que fosse tão sério. Você escondeu o quadro dele? Você sabia disso e não me contou? Ele diz, a raiva pulsando em sua voz. Mas logo ele se dá conta do que acaba de dizer e em seguida se vira para Molina com um olhar ameaçador. Não importa o que você queira, Molina. Você não vai levar nada daqui. Mas o sorriso de Molina não vacila. Pelo contrário, ele se aproxima de um jeito quase relaxado, como se estivesse certo de que o que quer já é dele. Não é você quem decide isso, Cristiano. O tempo que vocês perderam tentando fazer tudo certo é só mais uma lição sobre como as coisas devem ser feitas de agora em diante. Os capangas de Molina começam a se aproximar com passos pesados e a tensão se torna palpável no ar. O jovem cozinheiro e o engenheiro agora estão em um jogo que não sabem como jogar. E no fundo, algo os avisa de que as coisas nunca mais serão as mesmas.
Cristiano troca um olhar rápido com Michelle, percebendo a angústia nela. Mas ele não tem tempo para se preocupar com isso agora. O quadro é só uma parte de algo muito maior, algo que está prestes a vir à tona e mudar tudo. Antes que ele possa reagir, um barulho de algo pesado sendo arrastado vem da direção do hangar, e todos se viram ao mesmo tempo, os corações acelerando. A pergunta que paira no ar é: quem mais está chegando? Mas o que eles não sabem é que esse alguém trará mais do que apenas respostas. O vento gelado sopra forte, fazendo as hélices do helicóptero uivarem como se quisessem alertar todos ao redor. O clima tenso e cortante é interrompido apenas pelos passos apressados dos capangas de Molina, que avançam em direção a Cristiano e Michelle. Os olhos de Michelle estão fixos no chão, como se ela tentasse desaparecer ali. Como se fugir para dentro da terra fosse uma opção viável. Mas ela sabe que não há mais para onde correr. Ela sente a garganta seca, o coração batendo descompassado, enquanto as palavras de Molina ainda ressoam em sua mente. Cristiano, no entanto, não se deixa abalar. Seus olhos ardem com a intensidade de uma tempestade prestes a eclodir. Ele não vai deixar que Molina saia dali com o que quer. Não mais. Ele já fez concessões demais. Michelle, vamos! Ele grita, puxando o braço dela com força, tentando tirar os dois da linha de fogo. A angústia na voz dele é clara, mas a determinação brilha mais forte do que qualquer medo. Michelle hesita, seus pés grudados no chão, mas o toque de Cristiano, firme e decidido, arranca-a do transe. Ela olha para ele, os olhos marejados de lágrimas, mas sem uma palavra para dizer. A dor em seu coração é uma ferida aberta, mas a urgência da situação exige que ela se mova. Eu não posso deixar ele levar o quadro Cristiano. Ela balbucia, a voz falha, quase inaudível. Isso não pode acontecer. Cristiano, sem perder tempo, olha para o helicóptero que aguarda distante, esperando que o engenheiro embarque para São Paulo. Ele sabe que, se o pior acontecer, aquele helicóptero será o último lugar seguro para eles. Mas o que ele não esperava, o que ninguém esperava, é que outra figura surgisse das sombras, interrompendo o caos já estabelecido. Cristiano, Michelle... A voz é suave, mas cheia de urgência. Quando ele se vira, o rosto de Magda aparece, pálida e assustada, mas determinada. Ela já sabe o que está em jogo, e sabe que tem que agir rápido. Eu vim para ajudar. Cristiano a observa com uma expressão desconfiada, mas o alívio, mesmo que mínimo, invade seu peito. O que você pode fazer, Magda? Ele pergunta, sem esconder a desesperança. Eu sei o que você está enfrentando. Molina não vai ficar por aqui muito tempo. Mas vocês têm que sair agora, ou ele vai acabar com tudo. Magda segura o braço de Cristiano e o puxa, apontando na direção de um dos cantos do hangar. Tem uma saída pelos fundos. Precisamos nos apressar. Michelle dá um último olhar para Molina, seu rosto cheio de culpa. Ela não consegue acreditar no que está acontecendo, como se estivesse presa em um pesadelo que ela mesma ajudou a criar. Eu preciso resolver isso. Não posso fugir, Cristiano. Não posso. Ela tenta resistir, mas o olhar de Cristiano é implacável. Não é hora de heroísmo, Michelle. Você vai me seguir, e vai ser agora. Ele pega a mão dela, quase com urgência, e começa a puxá-la. Mas ao fundo, o helicóptero começa a fazer um barulho diferente, e as lâmpadas ao redor piscam, como se o destino estivesse prestes a mudar mais uma vez. É agora! Magda grita, percebendo o que está prestes a acontecer. Ela já sabia que Molina não iria deixar isso barato. A corrida pela sobrevivência começa a se intensificar. Enquanto eles correm na direção da saída, o som de algo pesado se arrastando pelo chão é ouvido. E Cristiano tem certeza de que, por mais que eles tentem, o perigo nunca os deixará em paz. O que quer que aconteça a seguir, ninguém poderá evitar.